Então vamos lá continuar a correção do nosso mini curso. Paramos na 49, né? Note que ele quer a alternativa correta. Então vamos ler a primeira. Ninguém será punido sem ser ouvido. O oficial e o aspirante oficial se justificarão por escrito. Até o momento nosso item está correto, né? Mas vamos ler o restante. A publicação da punição imposta ao oficial ou ao aspirante oficial em princípio deve ser feita em boletim reservado, não podendo ser em boletim ostensivo. Aqui a gente tem um erro, porque tem um caso que pode ser sim em boletim ostensivo. E na regra, galera, a publicação da punição, quando é imposta ao oficial ou aspirante, ela deve ser feita no boletim reservado, né, de acordo com o círculo hierárquico. Mas pode ser em boletim ostensivo sim, se o cara fez uma coisa muito séria, né, pode ser que seja publicado em boletim ostensivo, se a circunstância e a natureza da transgressão da punição, né, obrigarem ele a isso, né? Se for uma coisa muito grave, provavelmente pode ser feito em boletim ostensivo, beleza? No caso de transgressão leve, pode ser aplicada advertência, pode ser aplicado de advertência até 20 dias de detenção. Então quer dizer, galera, se o cara cometeu uma transgressão leve, ele pode ser punido com até 20 dias de detenção? Não, galera. A leve, ela é de advertência até 10 dias de detenção para transgressão leve. Beleza? Então aqui a gente tem um erro, tá bom? Vamos ver aqui. No caso de transgressão grave, pode ser aplicado de até detenção até 10 dias de prisão. Opa, galera, mais um erro. Porque a grave, galera, ela é de prisão, tá bom? A punição prevista no artigo 29 deste regulamento para a transgressão 9, né? Se eu não me engano, a punição do artigo 29 é a prisão em separado. Vamos dar uma olhada. Isso, justamente é a prisão em separado. Então você lembra que tem a ordem de gravidade das punições. Então é bom você saber, para você saber também da gravidade, ou seja, é de prisão até a punição do artigo 29 que é a prisão em separado, tá bom? Aí você lembra daquela listazinha de gravidade, tá bom? Beleza? Então ele limita a grave até 10 dias de prisão, não, ela pode ir além, tá bom? A punição não pode atingir até o máximo quando ocorrerem apenas circunstâncias agravantes. Tá errado, galera. Por quê? Quando tem apenas circunstâncias agravantes, aí sim a punição ela pode atingir o máximo. Ora, se o cara tem mais pontos negativos do que positivos, é claro que pode ser até o limite máximo. Agora, se dissesse que ele tinha mais atenuantes, aí sim a punição não poderia atingir o limite máximo. Mas como ele só tem agravante, pode sim atingir o seu limite máximo. Então 49 é nosso item A, tá bom? Vamos ver a 50. Marque a alternativa incorreta conforme o nosso regulamento disciplinar. Vamos lá. A autoridade que necessitar punir seu subordinado à disposição ao serviço de outra autoridade deve a ela requisitar a apresentação do punido para a aplicação da punição. Opa! Nosso item A está na letra da lei, mas vamos ler o restante. Espera aí, só um minutinho, vamos ler de novo aqui. A autoridade que necessitar punir seu subordinado à disposição ao serviço de outra autoridade deve a ela requisitar a apresentação do punido, pronto para aplicação da punição. Beleza, vamos ver o nosso item A. Vamos só dar uma olhadinha aqui, tá bom? Para a gente poder conferir. Tá aqui, ó. A autoridade que necessitar punir seu subordinado à disposição ao serviço de outra autoridade deve requisitar a apresentação do punido para a aplicação de punição. Conforme está aqui, né? A autoridade que necessitar punir seu subordinado à disposição ao serviço de outra autoridade deve ela requisitar a apresentação do punido para a aplicação da punição. Mas ele quer incorreta. Vamos atrás aqui. Tá bom? Vamos atrás da incorreta. Quando o local determinado para o cumprimento de punição não for a sua OPM, pode solicitar aquela autoridade
que determine o recolhimento do punido diretamente ao local determinado. Ou seja, quando não for na sua própria PM, ele está emprestado, ele pode cumprir também naquela organização que ele está emprestado, beleza? Sem problemas. Como a gente tem aqui, ó. Quando o local determinado para o cumprimento de punição não for só PM, pode solicitar aquela autoridade que determine o recolhimento do punido ao local determinado, beleza? O cumprimento de punição disciplinar por militar afastado do serviço deve ocorrer após sua apresentação pronto na organização policial militar, não podendo ser interrompido. Opa, galera, vamos ver isso aqui direitinho, né? Galera, aqui tem um erro, certo? Porque olha só, o cumprimento da punição por militar afastado do serviço deve ocorrer logo após a sua apresentação. Ou seja, o cara tem que cumprir uma punição disciplinar, só que ele está afastado, né? Sei lá, ele está de férias. Ele só vai cumprir depois que ele voltar das férias. Só que tem um caso que a gente vai ter exceção. Qual é o caso? De preservação da disciplina e da ordem pública, tá bom? E do decoro da corporação pode ser interrompida, ó. A interrupção da licença especial para tratar de interesse particular, de licença para tratamento da pessoa da família, para cumprimento de punição disciplinar, somente ocorrerá quando autorizados pela autoridade referidas 1 e 2 do artigo 9º. 1, 2, se eu não me engano aqui é 1, 2 e 3, é porque botaram dois bichinhos. Beleza? Se eu não me engano é o governador, o comandante geral e os comandantes lá de OPM, tá bom? Que podem interromper no caso da preservação da disciplina e o decoro da corporação. Então, como ele diz aqui, ó, o cumprimento da punição disciplinar por militar do estado afastado, ele diz que não pode ser interrompido. Então, aqui a nossa questão, o nosso item correto, né? Então, ele quer o incorreto, né? Aqui na nossa questão. Então, o incorreto seria o nosso item B, né? Nosso item C, né, galera? Perdão. Item C. Então, só a gente pode ir aqui para a próxima questão. O afastamento e o retorno do punido para o local de cumprimento podem ser publicados em boletim. Vamos ler aqui. O cumprimento da punição disciplinar por militar afastado. Opa, não é aqui não. Vamos ver aqui. O afastamento e o retorno do punido ao local do cumprimento da punição devem ser publicados em boletim. Opa, galera, essa questão vai ser anulada. Porque ele bota aqui, ó, o afastamento e o retorno ao local, ele bota aqui, ó, podem ser publicados em boletim, né? Quando na verdade deve ser publicado em boletim. Então a gente vai ter uma questão anulada, tá bom? Você anula a questão 49. Vamos para a próxima. Marque a alternativa incorreta. Novamente ele quer incorreta. No que se refere à modificação na aplicação das punições. Então vamos lá. Pronto, vamos lá. A anulação é o direito concedido ao policial militar de ter cancelado a averbação de punições e outras notas elas relacionadas em suas alterações. Opa, aqui a gente já achou nosso item correto, porque aqui ele está dando ele está dando o conceito de cancelamento e não na anulação. O que é anulação? Anulação consiste em tornar sem efeito a aplicação da mesma, tá bom? Ou seja, deve ser concedido quando for comprovado injustiça ou ilegalidade, tá bom? Então aqui já está errado, ele está dando conselho de cancelamento. Por quê? A anulação ela ocorre quando houver injustiça ou ilegalidade. Você foi punido de maneira ilegal. Um exemplo, tu cometeu uma transgressão leve, né, e foi punido ali com uma pena de prisão, né? Prisão pode, não pode, tá bom, galera? Então vai ser anulado porque foi aplicado de maneira irregular, tá bom? Ilegal. Vamos ver o item B. A anulação deve ser concedida quando for comprovado terem ocorrido injustiça ou ilegalidade na sua aplicação.
Aí sim é o conceito correto de anulação, tá bom? Ilegalidade ou injustiça. Podem anular uma punição em qualquer tempo e qualquer circunstância das autoridades especificadas no item 1 e 2 do artigo 9, correto? Só o governador e o comandante geral, tá bom? A anulação, sendo concedida ainda durante o cumprimento de punição, importa em ser punido, posto em liberdade imediatamente. Também está correto. Se o cara já estiver cumprindo, anulou, ele já volta, ele já sai dessa punição imediatamente, tá bom? A anulação da punição deve eliminar todas e qualquer anotação ou registro nas alterações relativas à sua aplicação, correto? O que acontece aqui, galera? Anulou, ele tem que ter a ficha dele limpa. Se ele foi punido de maneira ilegal, é claro que aquilo não pode ficar registrado. Como é que o cara foi punido de maneira ilegal ou injusta e vai ficar na ficha dele? Vai ser apagado, tá bom? É óbvio. O comportamento policial militar da praça deve ser classificado em... Então ele quer aqui o item correto. Excepcional, quando no período de 10 anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar. A gente tem um erro no prazo, né, galera? A gente sabe aqui que não é 10 anos, a gente sabe que é 8 anos, tá bom? Para excepcional. Ótimo quando no período de 4 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até uma detenção. Opa, galera, nosso item B aqui, ele tá correto, ó. O ótimo quando no período de 4 anos tenha sido punido com até uma detenção. Então no período de 4 anos, para você ingressar no ótimo, ele só aceita até uma detenção, tá bom? Bom, quando no período de 2 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até 4 prisões. Eita porra, galera, o nosso item tá erradíssimo. Olha o bom, ele aceita no período de 2 anos até 2 prisões, né? 4 prisões não existe, galera, ele não estaria no bom. Insuficiente, quando no período de 2 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até 2 prisões. Também está errado, galera. O insuficiente é no período de 1 ano que tenha sido punido com até 2 prisões. Aqui ele bota 2 anos, quando na verdade é o período de 1 ano. O mal também, galera, é no mesmo período, é de 1 ano, tá bom? Então, ó, o mal, quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido com até 2 prisões. Quando na verdade, galera, é mais de 2 prisões, ó. Quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido com mais de 2 prisões. Beleza? Então cuidado aqui nessa parte. Vamos lá. Ao ser incluído na polícia militar, a praça será classificada no comportamento bom. Correto, galera, questão correta. Quando você entra na polícia militar, vocês que vão entrar como soldado, vocês já vão entrar como no bom comportamento, beleza? Podendo se classificar para cima ou para baixo, dependendo do tanto de punição que você vai levar. A reclassificação do comportamento de soldado com punição de prisão de mais de 20 dias, agravada em prisão separada, é feita automaticamente para o comportamento mau, qualquer que seja seu comportamento anterior. A 53, galera, está na letra da lei. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A reclassificação do comportamento aqui só se aplica a soldado, tá bom, galera? Ó, com punição de prisão com mais de 20 dias, ela é o limite de 30, mas se um soldado for punido com mais de 20 dias e for agravada para prisão em separado, ele vai automaticamente para o mau comportamento, não interessando qual comportamento ele esteja. Ele podia estar no ótimo, no excelente, não importa. É soldado, foi punido com a pena de prisão de mais de 20 dias, ainda foi agravado para uma prisão em separado, de acordo com as circunstâncias que a gente estudou, no caso que ele teria que ter muitas agravantes, beleza? Ele vai para o mau comportamento, não importando seu comportamento anterior. 2 repreensões equivale a uma detenção. Correto, galera. Olha só, a gente tem aqui, ó. Então, galera, 2 repreensões equivale a uma detenção. 4 repreensões equivale a uma prisão. E 2 detenções equivalem a uma prisão. É muito fácil lembrar. Vamos fazer uma pirâmide. Anota aí. Você vai ter 2 repreensões, que é igual
a uma detenção. Ora, se 2 repreensões é igual a detenção, então você vai somar o dobro. Ou seja, 4 repreensões é o que vale a uma prisão, que é o dobro. Por quê? 2 detenções não vale uma prisão, e 2 detenções não vale uma prisão, e 2 repreensões não equivale a uma detenção. Então, para uma repreensão equivaler a uma prisão, tem que ser 4, né? Você vai fazer a matemática básica. Então, você faz a piramidezinha. 2 repreensões equivalem a uma detenção, 2 detenções equivalem a uma prisão, certo? E 4 repreensões equivalem também a uma prisão, como a gente pode ver aqui no nosso artigo 55. Assim fica mais fácil de você lembrar. O comandante-geral pode cancelar uma ou todas as punições do policial militar que tenha prestado comprovadamente serviços relevantes, independentemente das condições enunciadas no artigo 62 do presente regulamento e do requerimento do interessado. O nosso item 55 também está na letra da lei, galera. A gente vai entrar aqui na nossa próxima parte. Não é aqui na apresentação de recurso. Vamos descer um pouquinho da recompensa. Só baixar aqui, galera. Só um minutinho. Tá aqui, pronto. Só ver aqui o que diz a questão. Assim, cancelamento. Vamos lá. O comandante-geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial militar que tenha prestado comprovavelmente relevante serviço, independentemente das condições do artigo 62 do presente regulamento e do requerimento do interessado. Muita gente pergunta assim, Thiago, qual é a diferença do cancelamento de punições e da anulação de punições? O que muda? O que muda é o seguinte, galera. Na anulação você teve ilegalidade, injustiça, ou seja, tu foi punido de maneira ilegal, sem tu ter cometido nenhum ilícito. Já no cancelamento, tu cometeu realmente a transgressão. E ela está sendo cancelada por quê? Porque tu prestou serviço relevante. Só que não é cancelado do dia para a noite não, galera. Ou seja, o policial militar ele vai ter que pedir, tá bom? A transgressão que ele cometeu não pode ser atentatória ao sentimento de dever, senão não pode. Ele tem que ter bons serviços prestados, galera. E não é tão fácil, ele tem que ter o conceito favorável de seu comandante. Ele tem que seguir lapsos temporais sem ter uma punição sequer. Ou seja, se ele quiser cancelar uma prisão, por exemplo, ele tem que passar 9 anos de efetivo serviço quando quiser cancelar uma prisão. Tá bom? E esses 9 anos ele não pode ser punido com qualquer outro tipo de sanção. Tá bom? Então é bem complicado. Então você tem que prestar atenção à diferença de anulação para cancelamento. São diferentes. Não vá confundir um com o outro. Anulação, a palavra-chave é o que? É injustiça ou irregularidade. Tá bom? Então o cancelamento ele é pedido através de requerimento. Né? O militar prestou bom serviço, vai ter cancelado aquelas punições. Beleza? Cuidado para não confundir isso aqui. Vamos para 56. O elogio individual, que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, somente poderá ser formulado aos policiais militares que se hajam destacado do resto da coletividade no desempenho de ato ou ação meritória. Os aspectos principais devem ser abordados, são os referentes ao caráter, à coragem, o desprendimento, a inteligência, a conduta civil policial militar, as culturas profissionais em geral, a capacidade como instrutor e a capacidade como comandante, como administrador e a capacidade física. 56 também, galera, está na letra da lei. O elogio coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, somente poderá ser formado a policiais militares que hajam destacado da coletividade no desempenho de ato de serviço ou ação meritória. Os aspectos principais que devem ser abordados são referentes ao caráter, a coragem, o desprendimento, a inteligência, da conduta civil e policial militar, a cultura profissional em geral e a capacidade como instrutor, e a capacidade como comandante, como administrador e a capacidade física.
Bem, galera, o elogio, é claro, você é elogiado quando você presta um bom serviço. Esse elogio pode ser individual ou coletivo, tá bom? Individual é quando você se desprende da tropa e comete uma ação meritória. O coletivo é quando tem vários militares que prestam um bom serviço, vão ser todos elogiados. Por isso que tem o elogio individual e o coletivo. E esse elogio, galera, ele não é só um elogiozinho de boca não, tá bom? Ele pode ser até publicado em boletim, tá bom? E é anotado na sua ficha, certo? Aquele elogio que fica registrado, tá bom? Então, galera, a gente finaliza essa aula, porque na próxima aula a gente já vai entrar em outro assunto, que é a Constituição Estadual do Piauí. Beleza? Então, até a próxima aula. Foco total, que nossa prova está chegando. Valeu, galera.